mais alta corte do país concedeu somente nos últimos 12 meses mais de 1.000 pedidos de liberdade, feitos por meio de cartas dos próprios presos. É a chamada liberdade com o próprio punho. Em quais situações a decisão do STF é favorável? Como deve ser feito o pedido e o que diz a legislação? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com o juiz Bruno Teixeira Lino, que é titular da Vara de Execuções Criminais da comarca de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 10 anos e já passou por 4 comarcas: Belo Horizonte, Brumadinho, Vespasiano e agora Ribeirão das Neves. Doutor Bruno, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Orion. Quero agradecer o convite e também externar meu agradecimento ao presidente da AMAGES, o juiz Bruno Terra Dias. Muito bem. Nós teremos ainda no nosso programa a presença dos quadros O Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdades de Direito, hoje da Escola Superior de Negócios de Belo Horizonte, vão me ajudar a entrevistá-lo. E também no terceiro bloco teremos o quadro Pensamento Literário, em que o doutor Bruno fará indicações de leitura para nós e os telespectadores. Muito bem. Nos últimos 12 meses, doutor Bruno, 15 dos 50 detentos mineiros que requisitaram por meio de cartas a liberdade conseguiram o benefício junto ao STF, o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Bom, o Supremo Tribunal Federal, desde 2008, tem uma central do cidadão e atualmente tem um atendimento do STF. Os presos realmente encaminham cartas aos tribunais e aos juízes, não só ao Supremo Tribunal Federal. E encaminham essas cartas em razão, muitas vezes, da deficiência da assistência jurídica, da morosidade no exame dos pedidos e muitas vezes essas cartas também são meras revisões dos processos. Acho que é natural essa entrega das cartas, esse envio das cartas, isso faz parte da nossa rotina das varas de execuções. Trata-se de uma irregularidade do sistema com a qual ele está cobrando o direito dele, que está sendo tolhido, ou é sempre a questão da morosidade? Não, pode ocorrer realmente situações de deficiência na assistência jurídica. Nós não temos em todos os estados do Brasil a Defensoria Pública, instalada em todos os estados. E naqueles estados em que nós temos a Defensoria Pública, nós realmente verificamos que nós precisamos fortalecer a Defensoria Pública para que ela atinja todos os estados e todas as cidades aqui em Minas Gerais. E para ainda completar a questão, o juiz, ao receber as cartas, ele pode, até mesmo de ofício, verificando que há um benefício vencido, alguma deliberação em favor do preso, ele já dá a deliberação. O senhor, por exemplo, é titular de uma comarca que é praticamente a maior população carcerária de Minas Gerais, Ribeirão das Neves. O senhor já recebeu esse tipo de pedido por carta alguma vez? Recebo essas cartas diariamente dos presos, de familiares de presos. Em Ribeirão das Neves nós temos aproximadamente 4.600 presos, estão distribuídos em 5 estabelecimentos prisionais. Então isso faz parte da nossa rotina. Todas essas cartas são examinadas, havendo deliberação, deferimento de benefícios ou indeferimentos. Aproveito a oportunidade para fornecer aqui o endereço da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves para aquelas pessoas que estejam presas lá, se não tiverem assistência jurídica, encaminharem diretamente. Praça da Esplanada, Casa 18, Centro, Ribeirão das Neves, o CEP é 33 805 900. Terei o maior prazer em receber essas cartas e examiná-las com a celeridade necessária. Muito bem, durante o programa nosso a gente vai repetir essa informação no endereço no próprio vídeo aí. Agora, doutor Bruno, eu queria entender um pouco mais essas deficiências do sistema jurisdicional aí. Que tipo de situações ou de irregularidades justifica e favorece o preso esse benefício? Certo. Eu vou dar o caso, fazer pelo menos um panorama nacional bem breve. No Brasil há aproximadamente 500 mil pessoas encarceradas. No Brasil só perde para os Estados Unidos e a China, não é? Em termos numéricos de número de presos. Em Minas Gerais, nós temos aproximadamente 50 mil pessoas presas, numa disponibilidade de aproximadamente 30 mil vagas. Então, nós temos realmente em Minas Gerais essa situação de superlotação. Mas nós precisamos fazer uma distinção entre presos provisórios, presos que estão aguardando seus julgamentos e os presos que estão em cumprimento definitivo de pena.
posto que os provisórios respondem por aproximadamente 55% da ocupação dos presídios e 45% é que realmente estão em cumprimento efetivo de pena. Ou seja, esse benefício favorece mais naturalmente ao preso provisório temporário que não foi condenado. Aí preciso fazer uma outra observação. Os presos provisórios que ainda não foram julgados, as suas prisões não são examinadas nas varas de execução criminal, são examinadas nas varas criminais, porque ainda nós não temos a sentença. Após a sentença, se estiver aguardando a decisão do recurso ou se essa sentença já for definitiva, aí sim a situação do preso é examinada na vara de execuções. Então a deficiência tem este volume considerável, né, de presos, não é? E temos ainda a questão da velocidade de transferência de presos, porque a transferência de presos ela tem uma velocidade cuja velocidade de transferência do processo não está sendo a mesma. Então nós precisamos fazer essa correção. Quem sabe com a virtualização dos processos será bem mais rápido. Tem um caso de um mineiro aqui, um detento, que conseguiu a liberdade alegando o seguinte: excesso de prazo para pronúncia de sentença. Justifica o caso dele? Pois não. Realmente pode ocorrer sim. Aí nós já estamos ainda no campo da vara criminal, que é o excesso de prazo, do fechamento. Que aí, a demora da sentença. A demora da sentença. Pode realmente ocorrer. Essa situação vai ter que ser examinada na vara criminal ou em sede de tribunal, né, em habeas corpus, e não em vara de execução criminal. Eu quero aproveitar só aqui rapidamente dizer que estas cartas que nós recebemos dos presos e de familiares de presos, muitas vezes são consideradas habeas corpus como uma ação para o exame do direito de ir e vir da pessoa e muitas vezes são consideradas como requerimentos para nós analisarmos a questão do preso no seu processo específico. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco você explicasse um pouco mais como que a família ou o próprio preso pode encaminhar essa requisição aos tribunais. Pois não. A gente volta em instantes.